Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses. Vamos à leitura do nosso texto nessa noite. Os irmãos que estiveram aqui no domingo passado ou acompanharam, pelo YouTube, viram que nós concluímos o capítulo de número 4, tratando sobre um tema que nós cantamos aqui agora de novo, o tempo todo, que é a volta de Cristo. E sobre isso nós vamos continuar falando, porque o texto nos diz isso. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, é o texto que nós vamos meditar nessa noite. Nós vamos pensar aqui do versículo 1 até o versículo de número 11. 1 Tessalonicenses 5, 1 a 11. Se você trouxe a sua Bíblia, abra na sua Bíblia também. O texto é colocado para acompanhar aqui, mas é importante que nós tenhamos também em nossas mãos a Bíblia e acompanhando o texto e lendo o texto todos juntos. 1 Tessalonicenses 5, versículo 1, Paulo continua o que ele estava dizendo no capítulo 4, agora ele continua tratando sobre o assunto da volta de Cristo e ele diz assim: não é necessário, irmãos, que eu lhes escreva sobre quando e como tudo isso acontecerá, pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá inesperadamente, como ladrão à noite. Quando as pessoas disserem, tudo está em paz e seguro, então o desastre lhes sobrevirá, tão repentinamente como iniciam as dores do parto de uma mulher grávida, e não haverá como escapar. Mas vocês, irmãos, não estão na escuridão a respeito dessas coisas, e não devem se surpreender quando o dia do Senhor vier como ladrão. Porque todos vocês são filhos da luz e do dia, não pertencemos à escuridão e à noite. Portanto, fiquem atentos, não durmam como os outros, permaneçam atentos e sejam sóbrios. À noite as pessoas dormem e os bêbados se embriagam, mas nós que vivemos na luz devemos ser sóbrios, protegidos pela armadura da fé e do amor, usando o capacete da esperança da salvação. Porque Deus decidiu nos salvar por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, em vez de derramar sua ira sobre nós. Cristo morreu por nós, para que, quer estejamos despertos, quer dormindo, vivamos com Ele para sempre. Portanto, animem e edifiquem uns aos outros como têm feito. Vamos orar mais uma vez, pedindo para que o Senhor fale conosco nessa noite, que todo ruído que esteja ao nosso redor possa sair por um tempinho e que a gente possa meditar na palavra de Deus nessa noite, entender o que Deus tem para nos falar mais uma vez aqui. Oremos. Senhor Deus, nós agradecemos pelo culto que estamos prestando a Ti, agradecemos por ter nos trazido até aqui, obrigado por ter nos conduzido e nos guardado durante toda a semana. Sabemos que para chegar até aqui, passamos por lutas, dificuldades, alguns de nós com muitas lutas, outros com menos, mas ainda lutando. Mas nós pedimos que nesse momento o Senhor acalme nosso coração, o Senhor fale conosco nessa noite pela Sua palavra. Pedimos que o Senhor prepare para que o nosso coração seja um solo fértil, pronto, preparado para receber a semente da palavra nessa noite. E que o Senhor fale conosco, que nos ensine, nos instrua, nos mostre o que nós precisamos aprender e ouvir. E que o Senhor nos ajude a compreender a Sua palavra. Que o Senhor receba também a adoração que continuamos a prestar ao Senhor, através da palavra que ouviremos, e que o culto de hoje possa agradar ao Senhor, o Senhor possa receber com um aroma suave. Obrigado pelo tempo que estamos tendo. Fique conosco e nos ajude, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Na semana passada, como eu disse, nós falamos sobre a volta de Cristo. E para recapitular, vamos a 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Pedir para que o Gabriel projete, a Júlia projete aí, versículo de número 13. Só para refrescar um pouco a memória, para a gente não ficar muito perdido, não onde a gente estava, Paulo ele vai falar sobre a ressurreição, e nós tratamos sobre a esperança da ressurreição. Versículo 13, Paulo diz assim: agora, irmãos, não queremos que ignorem o que acontecerá aos que já morreram, para que não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado. Também cremos que Deus trará de volta à vida com Jesus todos os que morreram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor, nós, os que ainda estivermos vivos, quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele antes daqueles que já morreram.
Pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro os mortos ressuscitarão, depois com eles nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor, nos ares. Então estaremos com o Senhor para sempre. E aí Paulo conclui do mesmo jeito que ele conclui no capítulo 5. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras. Então nós falamos na semana passada sobre a esperança da ressurreição. Nós vimos que é importantíssimo crermos que, assim como Cristo ressuscitou, nós também seremos ressuscitados. É importante nós crermos que um dia Cristo voltará, e quando Cristo voltar, aqueles que estiverem mortos, eles serão trazidos de volta à vida em corpo físico, e os que estiverem vivos vão experimentar essa volta tanto quanto aqueles que serão ressuscitados. Isso nós vimos na semana passada. Tudo isso nós falamos de um assunto na teologia chamado escatologia. Como eu já trouxe também na semana passada, a palavra escatologia, ela significa o estudo sobre o fim dos tempos. Então, quando nós estudamos, nós lemos, nós falamos sobre o fim dos tempos, nós estamos falando sobre escatologia. E quando se trata de escatologia, existem dois erros que muitos de nós podemos chegar a cometer, dois erros extremos, tá? O primeiro erro extremo que nós podemos cair é em buscar saber o que vai acontecer, quando Jesus vai voltar, simplesmente por curiosidade. Eu quero saber quando Jesus vai voltar. E aí, se você tiver curiosidade, você pode encontrar no meio do seu caminho algum profeta, alguma igreja que vai dizer para você que sabe o dia, a hora e o lugar que Jesus vai voltar. E aí você vai descobrir, através desse profeta, através dessa igreja, quando Jesus volta. Então, muitos que estudam a Bíblia nessa intenção de aprender sobre profecia, acabam se empolgando e querendo saber até o dia que Jesus vai voltar. Aí pensa só, se eu sei que Jesus volta semana que vem, o que eu vou fazer dessa semana até semana que vem? Eu vou trabalhar porque eu quero estar pronto. Mas aí é sem graça. A gente não sabe quando Jesus vai voltar. Nós não sabemos, e não é para a gente saber mesmo. Não existe ninguém na face da terra que recebeu uma profecia e falou assim, Jesus vai voltar tal dia, tal ano. Não existe. Na verdade, no passado, um homem chamado Guilherme Miller, ele recebeu essa profecia. Ele recebeu essa profecia de que Jesus voltaria no dia tal, no ano tal e no lugar tal. De repente chegou o dia e o que aconteceu? Jesus não voltou. Ele estava ensinando que Jesus voltaria. Ele juntou uma legião de pessoas e essas pessoas todas acreditaram que Jesus voltaria naquele dia, naquela hora, naquele lugar. E não aconteceu. Jesus não voltou como ele havia dito claramente, porque ninguém sabe o dia nem a hora. Homem nenhum sabe o dia nem a hora. Esse evento ficou conhecido como o grande desapontamento. Eu estou falando de uma seita, mas eu não vou citar o nome da seita, vou deixar que os irmãos pensem. Mas essa seita, depois disso, acabou dizendo na verdade que Jesus ele não voltou nesse dia para esse mundo. Mas ele foi para um lugar onde ele estaria nesse lugar purificando o pecado dos salvos. Então, para tentar dar aquela maquiada, aquela engambelada ali naquela profecia de que Jesus voltaria, foi criado então uma nova doutrina, né? E aí eles ensinam até hoje essa doutrina de que Jesus está nesse lugar purificando os salvos e tudo mais. Isso tudo para tentar dizer que eles erraram. Jesus não voltou quando eles disseram que Jesus voltaria. Então, existe uma curiosidade. Nós temos curiosidade, nós queremos saber o que vai acontecer. Você não quer saber como é que vai ser o dia que Jesus voltar? Você não quer imaginar, falar assim, Jesus vai voltar e quando ele voltar vai acontecer isso e eu vou estar aqui e isso vai estar aqui. A gente, é natural, nós somos curiosos. Ou só eu sou curioso aqui? Todos somos curiosos. Nós queremos saber detalhes sobre isso, mas é um grande perigo quando nós chegamos numa situação onde nós queremos saber mais do que a Bíblia fala para a gente. É um grande perigo a gente querer saber sobre o fim dos tempos, sobre a volta de Jesus, mais do que a Bíblia revela para a gente. Paulo, no versículo 1, ele já começa dizendo assim, não é necessário, irmãos, que eu lhes escreva sobre quando e como tudo isso acontecerá. Paulo ele já começa aqui já dizendo, irmãos, o mais importante nisso tudo não é quando isso vai acontecer, no calendário.
O mais importante não é a gente abrir o nosso calendário e colocar no dia 28, tal, 10 horas da manhã Jesus vai voltar. Isso não é o mais importante. O mais importante é o evento que vai acontecer, que é a volta de Jesus. Então, uma das curiosidades que nós encontramos é isso. E o papel da igreja, o nosso papel, não é saber o dia, o tempo, a época que Deus reservou para essa data. Não nos compete saber. Nós não precisamos saber o dia, a hora que Jesus voltará. Mas o nosso papel é estar engajado na obra e preparado para esse dia que vai chegar. Esse dia vai chegar. As pessoas podem dizer assim, Jesus está demorando para voltar, sarcasmo, usando ironia. Ah, mas cadê? Faz 2000 anos que Jesus está voltando e até agora ele não voltou. Ele vai voltar no dia estabelecido pelo próprio Pai. Ele não vai voltar nem um dia depois, nem um dia antes, no dia estabelecido pelo próprio Pai. O nosso papel nisso tudo é estar preparado para esse dia. Se nós não sabemos quando será, o que nós temos que fazer? Nós temos que nos preparar. Pode ser amanhã, pode ser hoje a volta de Jesus. A volta de Jesus será iminente. Da mesma maneira que um ladrão invade uma casa e você não sabe que o ladrão vai invadir, puf, aconteceu e Jesus voltou. Isso vai acontecer e nós não sabemos quando. E nós nem precisamos saber. Com isso eu estou dizendo que estudar escatologia, saber detalhes, informações, é irrelevante? Não, é importante. É importante nós estudarmos sobre isso. Existem várias linhas de interpretações quando se trata do Apocalipse, da escatologia. Várias. Os irmãos ficariam até confusos, como qualquer pessoa fica confuso. Existem mais de 10 visões diferentes sobre como Jesus voltará. Existem várias visões dizendo Jesus volta depois da tribulação ou antes da tribulação. Ou no meio da tribulação Jesus volta. Ainda tem no meio também, não é só depois e antes, é no meio também. Então existem várias interpretações. E nós devemos estudar sim, devemos comparar com a Escritura o que mais se aproxima, o que faz sentido. Eu não estou dizendo que não devemos estudar. A grande questão é que o dia e a hora não foi revelado nem aos anjos. Olha só. Nós lemos Paulo falando que quando Jesus voltar, será sob o toque da trombeta e um brado do arcanjo. Nós não sabemos quando isso vai acontecer. Nem o anjo sabe quando vai acontecer. E também não nos compete saber. O que nos compete, para a gente não cair nesse extremo, é que nós precisamos estar preparados e prontos para quando ele voltar. É isso que nos compete. Esse é o nosso papel. Agora, um outro extremo que pode acontecer é quando a gente se entrega à incredulidade. Se por um lado existem aqueles que deixam de fazer a obra por causa da expectativa da volta de Jesus, por outro lado tem aqueles que falam assim, eu acho que Jesus vai demorar para voltar, então eu vou viver minha vida aqui, e depois, quando eu ficar mais velho, o que eu faço? Aí eu venho para a igreja. Daqui uns anos, quando eu aproveitar minha vida, eu fazer o que eu quero, aí eu volto. Aí quando eu voltar para a igreja, eu me preparo para a volta de Jesus. Mas essas pessoas são zombadoras e escarnecedoras. Olha o que Pedro, 2 Pedro 3 e 4, olha o que Pedro fala dessas pessoas que ficam com esse pensamento de ceticismo quanto à volta de Jesus. Ele diz assim, acima de tudo quero alertá-los de que nos últimos dias surgirão escarnecedores que zombarão da verdade e seguirão os próprios desejos dizendo, o que houve com a promessa de que ele voltará? Desde antes do tempo dos nossos antepassados, tudo permanece igual, como desde a criação do mundo. Aí eu pergunto, o mundo está igualzinho era 100 anos atrás? Eu imagino que não. O nosso mundo hoje, ele não está partindo, mais ou menos, em uma situação de degradação? Nós não temos visto a devassidão cada vez mais evidente aos olhos? Antigamente não era mais escondido essas coisas? Antigamente a gente não tinha mais dificuldade em identificar algumas pessoas que estavam vivendo em pecado e hoje parece que está aberto, exacerbado? Então, no meio de dois extremos, como que a gente tem que se posicionar? Nós, como igreja de Cristo, nós devemos nos posicionar da seguinte forma. Nós aguardamos a segunda vinda de Cristo com uma atitude de expectativa, nós esperamos, e não é aquela espera passiva, eu estou esperando Jesus voltar, mas eu estou esperando sentado, porque em pé eu vou cansar, então eu vou esperar sentado Jesus voltar.
não é uma espera passiva, é uma espera ativa. Eu estou fazendo alguma coisa, eu estou me preparando, eu estou orando, eu estou crescendo no conhecimento da palavra, porque eu estou esperando a volta de Jesus. Então, expectativa, com uma atitude de vigilância. Como que você fica quando você está preocupado com alguém que vai roubar a tua casa? Você fica atento, eu estou de olho, opa, eu tenho câmera, eu estou olhando a câmera aqui, eu estou vendo o que está acontecendo. Vigilância, eu preciso estar atento, eu preciso vigiar, eu preciso saber o que está acontecendo, eu preciso saber o que vai acontecer aqui, então eu preciso me preparar. Eu sou vigilante. Além disso, uma atitude de coragem, porque a ideia é que o mundo, ele não vai ficar melhor do que ele está. Essa é a verdade. O mundo não vai se tornar, humanamente falando, um céu na terra. Não importa quem ganhe para a presidência, não importa quem ganhe para governador, não importa quem seja o maior chefe de estado do país, não há redenção humana para nenhum país, para nenhuma nação. Então o mundo não vai melhorar, no sentido de que o mundo em si, ele jaz no maligno, e a consequência dele é cada vez mais pecado, é cada vez mais separação de Deus. Não espere que as coisas vão ficar melhores, não espere que as pessoas vão passar a obedecer a palavra de Deus, simplesmente porque elas vão na igreja. Eu não sei se os irmãos lembram, mas na última eleição para presidente, todos os candidatos estavam nas igrejas evangélicas. Olha que maravilha. Aí pensavam, olha que legal, eles foram convertidos. Não foi convertido, não existe isso. Não há redenção humana. A redenção que existe é aquela que Cristo fez na cruz, aplicou na cruz. A redenção que existe, consumação, é a volta de Jesus a esse mundo, para nos dar uma realidade, aí sim, uma nova realidade de um mundo sem pecado, de um mundo sem sofrimento, sem dor, sem tristeza, um mundo de alegria plena, completa. E além disso, nós precisamos aguardar com uma atitude de confiança. Então, uma atitude de expectativa, de vigilância, de coragem e de confiança. Por que confiança? Porque nós sabemos que Cristo voltará. Aí nessas horas vocês falam, amém, porque Cristo voltará. Nós temos a confiança de que isso vai acontecer. Não é aquele negócio assim, eu estou vivendo minha vida, se no meio do caminho acontecer de Jesus voltar, legal. Se não acontecer, eu estou aqui vivendo minha vida, estou caminhando. Não é isso. Cristo voltará. E aí, quando Cristo voltar, essas coisas acontecerão. Então, primeiro, do versículo de 1 a 3, agora entrando propriamente no texto, nós temos o seguinte, versículo de número 1, mais uma vez, a leitura, Paulo diz assim, não é necessário, irmãos, que eu lhes escreva sobre quando e como tudo isso acontecerá, pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá inesperadamente como ladrão à noite. Quando as pessoas disserem, tudo está em paz e seguro, então o desastre lhes sobrevirá tão repentinamente, como iniciam as dores de parto de uma mulher grávida, e não haverá como escapar. Aqui nós temos então Paulo dizendo que nós precisamos aguardar a segunda vinda de Cristo com expectativa, alerta, ciente de que vai acontecer e que a gente não sabe quando vai acontecer. Então, se você não sabe quando vai acontecer, o que você tem que fazer? Você tem que ficar alerta, atento. Aqui nós temos também algo relacionado à segunda vinda de Cristo, como sendo algo desconhecido, e eu quero trazer para os irmãos dois conceitos. Nós temos o conceito de tempo relacionado ao Cronos e relacionado ao Kairos. Já ouviu isso? O Cronos é o tempo cronológico, é o tempo do relógio, é o tempo que a gente sabe, 1h da tarde, 6h da tarde, esse é o Cronos. É aquele que pode ser medido. É o tempo do calendário, como a gente vê, por exemplo, olha só, Atos 1, versículo 6. Vamos abrir a Bíblia, Atos 1, versículo de número 6. Olha o que é dito em Atos 1, 6. Jesus aqui ele está prestes a voltar ao céu, a ser assunto ao céu. E aí antes de ir,
Diz assim, versículo 6. Então os que estavam com Jesus lhe perguntaram: Senhor, será esse o momento em que restaurará o reino de Israel? Aí Jesus responde: o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, e não cabe a vocês? Está vendo que até eles eram curiosos? Nós somos também, mas eles eram lá atrás, antes da gente. Então existia essa curiosidade. E Jesus traz o que aqui? Jesus fala assim: olha, não compete a vocês saber o tempo e a ocasião. E aí o cronos, o tempo cronológico apresentado aqui, ele diz respeito a isso, fala da duração de tempo, fala de dias. Já o kairos, ele também está nesse texto que nós lemos. Jesus diz assim, que não cabe saber o tempo e a oportunidade, o tempo e a ocasião. O kairos é o tempo oportuno, o tempo certo, sabe o tempo certo, a hora certa de acontecer? Sabe quando você fala assim, eu queria muito isso antes, mas Deus não me deu, Deus deu na hora certa. Esse é o kairos, é o momento certo. Por exemplo, Marcos 1, versículo 15, Jesus diz assim: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Ele diz isso. O reino de Deus está próximo, arrependam-se. Eu acho que eu usei a ara aqui, atualizada nesse. E aí, o tempo que aparece ali, enfim, chegou o tempo. Aquele tempo ali, a palavra é kairos. Não é mais o tempo de relógio. Jesus não está dizendo assim, olha, chegou a hora no relógio de que o tempo foi cumprido. O momento, a ocasião. Dito então que chegou o tempo, Jesus está falando que chegou a hora certa. Quer ver um outro exemplo? Lá em Gálatas 4, quando Paulo vai dizer sobre a plenitude do tempo, quando chegou a plenitude do tempo, Cristo foi apresentado, nascido de mulher e tudo mais, é o tempo certo. Cristo não nasceu nem antes da hora que ele deveria nascer, nem depois da hora que ele deveria nascer. Ele nasceu no tempo certo, no tempo exato. Então, o dia da segunda vinda de Cristo, como Gabriel inclusive leu aqui o texto de Mateus, ele só é conhecido por Deus. Ninguém sabe o dia e a hora exatamente. E não nos compete saber o dia e a hora exatamente, como eu disse. Nós precisamos saber que na hora certa, no tempo certo, Deus há de cumprir o que ele prometeu. A igreja em Tessalônica, assim como muitos de nós, eu tenho certeza que eles desejavam saber detalhes sobre isso. Senão Paulo não escreveria o que ele escreveu, certo? Paulo escreve o que ele escreve aqui justamente para dar uma acalmada no ânimo daqueles irmãos. Não compete saber quando isso vai acontecer. Eles queriam saber com precisão. Quando será que Jesus volta? Será que é segunda-feira? Será que é terça? Será que Jesus volta num sábado? Se ele voltar num sábado, aí não sei. Mas se ele voltar na segunda é melhor. Pensou não precisar enfrentar a segunda-feira de novo? Então havia uma curiosidade. Mas Paulo, ele não era um profeta que havia recebido algum tipo de revelação diferente e que sabia quando Jesus voltaria, que isso acontece, tá? Isso existe. Existem homens aí fora que falam assim, pelas contas matemáticas aqui, somando isso que aconteceu aqui, somando essa semana, somando esse texto, tal, a distância de data, Jesus vai voltar no dia tal, no ano tal. Existe isso hoje. Existem pessoas que fazem contas, irmãos, cálculos, para afirmar que Jesus vai voltar no ano tal. E a Bíblia nos diz que não nos compete saber quando, em que momento isso vai acontecer. A única coisa que nos compete saber é que vai ser no tempo certo.
Paulo, ele não vive, vamos trazer para os nossos dias, com uma calculadora na mão fazendo essas contas. Paulo não escreve essa carta para os Tessalonicenses para poder aguçar e matar a curiosidade deles e falar, pronto, agora vocês sabem quando Jesus voltará. Vou passar para vocês agora aqui uma revelação quentinha, fresquinha. Jesus vai voltar no ano tal. Ele não faz isso. Paulo, ele já havia ensinado à igreja que a ninguém foi dado a conhecer com precisão o tempo exato da vinda de Cristo. Muitas igrejas hoje, elas estão tão preocupadas com alguns sinais da segunda vinda de Cristo, que elas acabam deixando de lado a obra de Deus. Cristo vai voltar, então eu preciso só me preparar. Eu esqueço tudo o que acontece ao meu redor, eu esqueço a minha igreja local, e eu vou me preparar sozinho, porque quando Cristo voltar, Ele vai buscar pessoas individualmente. Mas não. A questão toda aqui é que a obra de Deus, ela precisa ser feita justamente porque Cristo voltará. Quando Cristo voltará? Amanhã? Hoje? Não sabemos. O que nós sabemos é que, sem dúvidas, Cristo voltará. Os sinais são importantes. Eu falei na semana passada que muitas pessoas acabam, em tempos de guerra, começam a postar versículos sobre a volta de Jesus. Aí quando acaba a guerra, para de postar os versículos sobre a volta de Jesus. Olha que legal. Aí começa outra guerra. Aí o que eles fazem? Jesus está voltando, Jesus está voltando. Aí acaba a guerra, eles param de falar de Jesus está voltando. Agora, qual é a lógica disso? Jesus só está voltando se coisas ruins acontecerem? Irmãos, os sinais serão muitos. Existem. A Bíblia fala desses sinais. Mas às vezes os nossos olhos são enganados por aquilo que nós queremos ver. Os nossos olhos são enganados, achando que as coisas estão acontecendo, e porque eu acho que está acontecendo é que Jesus voltará. Não. Nós temos certeza que Cristo voltará, porque a palavra nos diz que Cristo voltará. Independente do que acontece ao nosso redor. Independente se o mundo fica bom ou ruim, não importa. Imagina só que nós acordamos no ano de 2026 e de repente no ano de 2026 os homicídios no Brasil começam a cair, despencar. As pessoas começam a ser presas, os bandidos. Começam a nascer mais crianças, ou seja, o aborto passa a ser menos praticado. Assaltos, a gente vive aqui em São Paulo sem nenhum assalto. Um ou outro assim, raramente a gente acha um assalto ali, alguma coisa. E aí por causa disso, nós vamos esquecer que Cristo voltará. Afinal, as coisas melhoraram, ficaram boas. Agora, quando começa a ficar tudo ruim, número de homicídio aumenta, mortes aumentam, roubos, aborto e tudo mais. Aí nós pensamos, agora eu sei que Cristo voltará. Ou seja, a nossa escatologia é uma escatologia de jornal. Depende do que a gente vê. Depende do que sai no jornal. Se no jornal falar que está tudo piorando, aí eu falo que Jesus voltará. Se não está tudo piorando, aí eu esqueço a volta de Jesus e deixo para lá. Então Cristo voltará? Sem dúvidas. Os sinais são importantes? São. Mas muito mais importante do que os sinais é a nossa obediência em preparação para essa segunda vinda. Devemos nos preocupar com o que realmente importa. Cristo voltará para nos buscar. E para isso, precisamos aguardar com expectativa, desejosos por essa vinda, independente dos sinais que acontecem aí fora. É claro que o mundo está piorando, nós vemos isso. Mas não importa se está tendo guerra lá fora, não importa se está tudo em paz lá fora. Isso não importa, Cristo voltará de toda forma. Não importa se o mundo está se matando aí fora, Cristo voltará de toda forma. Paulo vai dizer no versículo de número 3, olha o versículo de número 3, o que Paulo vai dizer? Pois quando disserem, deixa eu mudar minha versão aqui que eu estou em outra. Quando as pessoas disserem, tudo está em paz e seguro, então o desastre lhe sobrevirá tão repentinamente como iniciam as dores de parto de uma mulher grávida e não haverá como escapar. Então imagina só, está tudo bem agora. Imagina que as guerras acabam,
Imagina que não há mais guerra entre Rússia e Ucrânia, Israel está em paz com todo mundo agora, os Estados Unidos estão em paz com todo mundo, não tem mais nenhuma guerra. Qual que é a nossa atitude natural? Esquecer que Cristo voltará. Porque está tudo bem aí fora. Mas quando está tudo bem aí fora, Paulo vai dizer, repentinamente, de uma hora para outra, num piscar de olhos, quando você menos esperar, Cristo voltou. A segunda vinda de Cristo, ela será repentina. Muitas pessoas hoje desejam informações detalhadas sobre o tempo e o curso dos últimos eventos. E há escritores que estão dispostos a responder todas as perguntas que nós temos sobre isso. O que você quer saber? Você quer saber se a igreja vai passar pela tribulação ou não? Você vai encontrar no mínimo uns 500 livros escritos sobre isso. A favor, contra, meio termo. Você encontra muito. Muitos começam até a criar teorias da conspiração a partir de uma série de especulação. Ou seja, está vendo o que está acontecendo lá com Israel? Cuidado. Está acontecendo aquilo lá, mas vai acontecer isso, e o fulano não sei quem, fulano não sei quê. Eles começam a descobrir até quem é o anticristo. O anticristo é o Trump, o anticristo é não sei quem, o anticristo é não sei quem. O falso profeta é o outro lá. A besta do Apocalipse é o outro lá. E aí as pessoas começam a criar teorias. Descobriu. Agora como que descobriu? Recebeu uma revelação? Aprendeu de alguém? Ouviu algum profeta? Tem um profeta africano que ele diz assim que ele já sabe o nome das 2 testemunhas do Apocalipse. Agora como que ele descobriu isso? Revelação? Paulo não é assim. Quando pediam informações para Paulo, e aí? Quando é que Jesus volta? Paulo falava assim, não compete a você saber quando e como Jesus volta. O que compete você saber é que Cristo voltará. Ponto. Acalma a ansiedade, os ânimos, a curiosidade. Se contente com o fato de que Cristo voltará. Os pregadores do Apocalipse atualmente fariam muito bem se seguissem o exemplo de Paulo e evitassem ir além daquilo que está escrito na palavra de Deus. E nós também, tá? Pode ter certeza que as pessoas aí fora vão nos procurar perguntando, e aí? O que está acontecendo lá em Israel tem a ver com o fim dos tempos? E aí? Tem não sei o quê? O que nós precisamos falar para essas pessoas? Acalma o seu coração e se prepare, porque Cristo voltará. É isso que nós temos que falar para as pessoas. Acalmar o coração e aguardar que Cristo voltará. O que nós temos a dizer sobre o fim dos tempos? Nós temos muitos detalhes. Nós temos Apocalipse, nós temos Daniel, nós temos Zacarias, nós temos Ezequiel, nós temos a Bíblia inteira repleta de profecias que vão se cumprir e que estão se cumprindo. É verdade. Mas o cerne da nossa mensagem é Cristo voltará. Tudo que nós precisamos anunciar para as pessoas é Cristo voltará. Quando as pessoas estiverem em Cristo, quando as pessoas forem salvas, quando as pessoas abraçarem a fé, quando as pessoas estiverem vivendo uma vida piedosa com Cristo, aí sim elas podem se debruçar, estudar e se aprofundar. Mas antes de tudo, elas precisam crer e entender que Cristo voltará. A segunda vinda de Cristo, como nós lemos, Gabriel leu e Paulo, em Tessalonicenses, ele repete a mesma coisa. Ele diz assim, que é repentinamente, Mateus 24, 43, que é um dos textos que o Gabriel leu aqui, pode projetar por favor? É um dos textos que nos mostra isso, Mateus 24, 43. Entendam isso, se o dono da casa soubesse exatamente que horas viria o ladrão, ficaria atento e não permitiria que a casa fosse... Não é verdade isso? Se soubesse a hora que iam invadir tua casa, o que você ia fazer? Você já ia esperar já o bandido ali, pronto. A questão é que a volta de Jesus ela vai ser tão repentina quanto um abrir e fechar de olhos. Fecha o olho, abre, é isso. Quando se ouvir o grito do noivo, não haverá mais tempo para se preparar.
A intenção aqui não é causar medo, mas pare e pense o seguinte: quando o noivo chegar, a porta será fechada e ninguém mais poderá entrar. Quando Cristo voltar, ele não será mais o servo sofredor, mas o justo juiz. Aí a pergunta é: nós estamos prontos para isso? Nós estamos prontos para a volta de Jesus? Não precisa responder, não precisa balançar a cabeça. Responda no coração. Nós estamos prontos para a volta de Jesus? Jesus vai voltar não mais como aquele servo sofredor, não mais como aquele que salva, mas aquele que julga com justiça. Jesus virá como ladrão no meio da noite. O ladrão vem quando não é esperado e pega a família de surpresa. Ele não manda uma mensagem para você no WhatsApp falando assim: ó, eu vou passar na sua casa 10 horas da noite hoje, vou pular teu muro e vou roubar tua televisão, teu micro-ondas, vou roubar teu carro, vou roubar tudo. O ladrão não manda a mensagem. Ele vem repentinamente. Ele não avisa. Quando você menos espera, já era. Quem já foi roubado aqui pode ter uma experiência assim, né? Pode compartilhar, né? Estava esperando ser roubado? Ó, falta meia hora para o ladrão chegar e me roubar aqui, eu estou esperando. Não. Por isso é perda de tempo questionar quanto tempo falta ou quando vai ser. Quando Cristo voltar, as pessoas não estarão esperando. Elas estarão despreparadas e desprevenidas. Jesus alerta para esse fato em uma parábola. E aí, eu não coloquei a referência aqui do texto. Mas diz assim o versículo: entendam isso, se o dono da casa soubesse exatamente a que horas o ladrão viria, não permitiria que a casa fosse arrombada. E sejam também sempre preparados, pois o Filho do Homem virá quando menos esperam. O mundo será pego de surpresa, porque se recusa a ouvir a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus está dizendo: Cristo voltará. A palavra de Deus está dizendo: Cristo voltará. Se ela está dizendo, nós acreditamos nela e estamos então esperando essa volta. Mas se a gente se recusa a ouvir essa palavra, nós seremos pegos desprevenidos. A gente vai ser pego quando menos esperar. Opa, olha, Jesus voltou, eu estou aqui, e agora? Deus avisou, por exemplo, que o dilúvio estava a caminho, não avisou? Noé não pregou? Noé não avisou? Quantas pessoas foram salvas na arca? Só a família de Noé. E o resto? O resto estava lá, vivendo a sua vida, fazendo tudo o que agrada, fazendo tudo o que é bom para o próprio coração. Mas a família de Noé creu. A família de Noé esperou e se preparou para isso. A arca foi construída. A salvação deles estava ali. O Senhor Jesus disse que na segunda vinda, o mundo vai estar desatento, pois será como nos dias do dilúvio. É interessante isso, né? 1 Pedro 3:20, nós temos Pedro trazendo justamente isso. 1 Pedro 3:20. Aqueles que muito tempo atrás desobedeceram a Deus quando ele esperou pacientemente enquanto Noé construía sua embarcação. Apenas 8 pessoas foram salvas por meio da água e do dilúvio. E aquela água simbolizava o batismo que agora o salva. Não pela remoção da sujeira do corpo, mas porque no batismo vocês declaram ter boa consciência diante de Deus. Ela é eficaz por meio da ressurreição de Jesus. Então, nos tempos de Noé, a família foi salva e o restante não foi. O restante ficou lá. As pessoas estavam vivendo a vida delas dos seus próprios interesses. E quando Cristo voltar, vai ser igualzinho. As pessoas estarão cuidando dos seus próprios interesses, casando-se, dando-se em casamento, comendo, bebendo e festejando. Essas coisas, casando, dando-se em casamento, comendo, bebendo, festejando, elas não são más em si mesmas. Não há problema em festejar, não há problema em casar, não há problema nisso. Mas você viver a sua vida em torno disso, como se nada fosse acontecer, é um grande problema. Porque nós não estamos dando ouvido ao que a palavra de Deus diz. A segunda vinda de Cristo não apenas virá de forma repentina e inesperada, mas também será inescapável. Paulo fala isso no versículo de número 3. Ninguém escapará, ninguém escapará.
Nós podemos correr para um bunker bem fundo, bem escondido. Nós não vamos escapar. Nós seremos puxados pela nossa própria perna. Se alguém vai puxar aqui assim, vai arrancar a gente, nos apresentar diante de Cristo. Não há ninguém que escapará. Todos os seres humanos que não colocaram a confiança em Cristo irão enfrentar esse terrível dia do Senhor. Isaías capítulo 13, nós temos aqui uma metáfora sobre a questão do julgamento. 13:6. Olha o que é dito. 13:6. Gritem de terror, pois o dia do Senhor chegou. O dia em que o Todo-Poderoso virá para destruir. Todo braço está paralisado de medo, todo coração se derrete, todos estão apavorados. São tomados de dores agudas de aflição, como as dores da mulher no parto. Apavorados, olham uns para os outros, com o rosto ardendo de medo. Vejam, o dia do Senhor está chegando, o dia terrível de sua fúria e ira ardente. A terra ficará desolada e os pecadores serão destruídos. Esse dia, que é chamado de dia do Senhor, o dia da segunda vinda, ele é descrito como o grande e terrível dia do Senhor. Para aqueles que não estão em Cristo, que não assumiram realmente um compromisso com Deus, vai ser um dia terrível. Vai ser o pior dia da vida dessas pessoas. Será o dia em que o pecado não mais vai ser tolerado. Ele vai ser julgado e condenado. Mas eu não estou aqui para poder colocar medo em ninguém. Eu estou aqui para dizer que para nós que temos Cristo, não vai ser um dia terrível. Não vai ser um dia triste. Não vai ser um dia assustador. Para nós vai ser o melhor dia das nossas vidas. Será o dia em que o pecado não mais vai dominar o nosso corpo. Será o dia em que finalmente estaremos junto com o nosso Senhor. Será o dia em que toda lágrima será enxugada dos nossos olhos. Aí a pergunta que fica é: você anseia por esse dia? Você aguarda esse dia? Você quer esse dia? Devemos pedir ao Senhor que faça o nosso coração arder todas as vezes que nós pensarmos que Ele voltará. Porque às vezes nós falamos que Cristo voltará de maneira tão indiferente, tão tanto faz, tão de qualquer jeito, mas o nosso coração precisa amar e desejar que Cristo volte. Vai ser a libertação do nosso corpo, esse pecado que habita em nós, a tristeza, a dor, o sofrimento, tudo de ruim que existe no nosso corpo não vai existir mais. Nós estaremos ali 100% satisfeitos em Cristo. Versículo 4, 1 Tessalonicenses novamente, versículo 4 a 7, nós temos o apóstolo Paulo continuando agora, dizendo que nós como igreja precisamos aguardar a segunda vinda de Cristo com profunda vigilância. Mas vocês, irmãos, não estão na escuridão a respeito dessas coisas, e não devem se surpreender quando o dia do Senhor vier como ladrão. Porque todos vocês são filhos da luz e do dia. Não pertencemos à escuridão e à noite. Portanto, fiquem atentos. Não durmam como os outros. Permaneçam atentos e sejam sóbrios. À noite, as pessoas dormem e os bêbados se embriagam. A vigilância é um resultado de uma transformação espiritual. Antes da conversão, tenho certeza que você não ficava preocupado e vigiando se você estava pecando. Não ficava. Paulo agora, ele formula um contraste que existe entre salvos e ímpios. Ele diz que os salvos são filhos da luz e filhos do dia, e não estão mais nas trevas e na ignorância do pecado. Esses irmãos se constituem numa nítida antítese. Já ouviu dessa palavra? Antítese. Esses últimos homens, aqueles que estão separados de Cristo, eles estão em trevas. Nós estamos na luz. Esses são da noite, nós somos do dia. Isso é uma antítese. Dois lados contrários. As trevas entram no coração e nas mentes desses homens, em todo o seu ser. Essas são trevas do pecado e da descrença. É em razão dessas trevas que os descrentes não são sóbrios e nem vigiam.
Por isso que eles não estão preocupados se eles estão pecando ou não. A vida deles é pecar e para eles está tudo bem. Eles não conhecem a Cristo, eles não esperam nada. Para nós não. Quando nós pecamos, a nossa consciência pesa. Quando nós pecamos, o nosso coração fica pesado. Nós ficamos assim, inquietos. Ou deveríamos ficar. Os descrentes, aqueles que não são salvos, não estão preocupados com a volta de Jesus. Tudo que eles querem é ajuntar riqueza nesse mundo. Quanto mais dinheiro, melhor. Por outro lado, a segunda vinda de Cristo não nos apanhará dormindo, desprevenidos e despreparados. Embora a gente não saiba o dia e a hora, como salvos, nós temos o azeite em nossas lâmpadas e esperamos o noivo e sairemos ao seu encontro. Nós estamos aqui vivendo a nossa vida nesse mundo corrompido, pecador, mas nós sabemos que Cristo voltará para nos buscar. Esse mundo não é o fim para nós. Esse mundo não é a nossa casa. Essa realidade que nós vivemos não é o nosso destino. Como eu falei semana passada, nós somos inquilinos nesse mundo. Estamos morando de aluguel aqui, porque a nossa casa mesmo, a nossa casa própria, ela é com Cristo na eternidade. O não salvo, ele não se importa com a volta de Jesus. Esse é o contraste. Tanto faz se Jesus voltar ou não. Muitos deles nem acreditam que vai acontecer alguma coisa. Muitos deles vão dizer assim que depois que morreu, sabe o que acontece? Nada. Acontece nada, morreu, acabou. Para muitos deles, eles vão para o céu porque eles são bons. Eles não roubam, não matam, são honestos. E o que vai acontecer? Eles vão para o céu. Já viu as pessoas brincarem assim? Olha, você não vai para o céu não, hein? Por quê? Porque você está fazendo alguma coisa que está te tirando do céu. Ou seja, ir para o céu ou não depende de como você age. Depende das suas obras. Essa é a mentalidade das pessoas. Para o não salvo, é até melhor que Jesus nem volte. Porque ele quer esse mundo, ele quer essa vida. Ué, para que Jesus vai voltar? Para estragar os meus planos? Eu tenho tantos planos, eu quero fazer tantas coisas nesse mundo. Por que ele vai voltar? Ele vai estragar a minha festa. Mas para nós, que somos salvos, que esperamos a segunda vinda, que oramos pela segunda vinda, que nos preparamos pela segunda vinda, isso será um dia de luz, um dia de alegria. Nós queremos esse dia. O nosso coração precisa querer esse dia. E eu sei que às vezes o nosso coração não quer. Eu sei que às vezes nós não queremos realmente que esse mundo acabe. Porque às vezes a nossa vida está tão boa aqui, que a gente às vezes não quer sair daqui. Mas é ilusão. É ilusão. É ilusão porque hoje nós estamos bem, amanhã ou depois acontece alguma coisa e a nossa vida vai para o ralo. Nós perdemos dinheiro, perdemos pessoas, os nossos familiares logo morrem, nós ficamos aqui sozinhos e toda aquela vontade de continuar nesse mundo vai passar. Por quê? Porque é ilusão. Os filhos da luz, eles não podem dormir como aqueles que vivem nas trevas. Claro que dormir aqui é um sentido metafórico. Tá? Paulo está usando uma simbologia, ele está falando sobre dormir no sentido natural, descansar. Mas no sentido moral, dormir aqui seria você estar com seus olhos fechados. Você está com seus olhos assim, ó, tampados. Você não está vendo. Você não vê que Cristo voltará. Para você, Cristo voltar ou não, não muda nada. Você está cego. Quando uma pessoa está dormindo, ela não está alerta nem envolvida com o que está acontecendo ao seu redor. Assim, quando um crente está dormindo, ele não está vigiando e nem está envolvido com as coisas de Deus. A pergunta que fica é: você está dormindo? Se você está dormindo, acorda. Acorda, porque Cristo voltará. Acorda, porque Cristo já está às portas. Se na época que Paulo escreveu isso, ele já disse que Cristo estava às portas, imagina hoje. Imagina hoje o quão perto estamos da volta de Cristo. E por fim, Paulo ele vai trazer aqui do versículo 8 ao 10. Nós vamos novamente ler o versículo 8 ao versículo 10.
Paulo diz assim: mas nós que vivemos na luz, devemos ser sóbrios, protegidos pela armadura da fé e do amor, usando o capacete da esperança da salvação. Porque Deus decidiu nos salvar por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, em vez de derramar sua ira sobre nós. Cristo morreu por nós, para que, quer estejamos despertos, quer dormimos, vivamos com Ele para sempre. Paulo apresenta aqui a garantia do futuro, porque seus pés estão firmados em verdades inabaláveis acerca da salvação. Aqui nós vemos o porquê que essa igreja aguardava a volta de Cristo, porque eles eram salvos, porque eles tinham fé. Nossa salvação não nos foi dada como resultado dos nossos méritos, das nossas obras, mas como destinação do próprio Deus. Irmãos, olha o que Paulo diz. Paulo diz assim: porque Deus, versículo 9, porque Deus decidiu nos salvar. A salvação é porque Deus quis. A salvação é porque Deus teve vontade, desejo e nos salvou. A salvação não é porque Deus olhou para cada um de nós e falou: olha que bonito, que lindo que ele é, eu vou salvar ele porque ele é muito bonito, eu vou salvar ele porque ele é muito inteligente, eu vou salvar ela porque ela tem alguma coisa para me oferecer. Deus não precisa de nada, Deus não precisa de absolutamente nada, nós não temos nada a oferecer para Deus. A nossa certeza de que Cristo voltará é porque Ele decidiu nos salvar. Ele decidiu vir até nós, Ele decidiu dar o primeiro passo, Ele decidiu nos amar primeiro, Ele decidiu nos salvar quando ainda nós éramos pecadores, Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos em delitos e pecados. A certeza da volta de Cristo deve ser em torno disso: Cristo me salvou, Ele quis me salvar, Ele desejou me salvar. E se Ele desejou me salvar, a minha resposta a esse desejo de Deus é que agora eu desejo estar com Ele para todo sempre. Eu quero estar com Ele para todo sempre. Eu almejo, eu desejo estar com Ele para todo sempre. A razão por que os crentes podem aguardar a salvação e não a ira se encontra na pessoa de Jesus. Olha só, o texto vai dizer assim: porque Deus decidiu nos salvar por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, versículo 9, em vez de fazer o quê? De derramar a sua... Ao invés de Deus derramar a ira dele sobre nós, que nós merecíamos, era nossa, não era de Cristo. A morte na cruz era nossa, não era de Cristo. Cristo não tinha que morrer na cruz. Humanamente falando, Cristo não tinha que morrer na cruz. Eu e você tínhamos que estar pendurados na cruz, mortos, eu e você. Cristo não merecia. Cristo não fez nada para ser pendurado no madeiro. Nada. Cristo não cometeu pecado nenhum. Então o fato de Ele morrer na cruz, decidir nos salvar, é a mesma força, a mesma ideia de Ele não destinar a ira dele para nós. Se Jesus não tivesse morrido, nós teríamos sido destinados para a ira. A morte de Cristo teve o efeito de um sacrifício expiador do pecado. Cristo morreu para que a ira de Deus fosse sobre Ele, não sobre nós. Cristo morreu para que toda dor que nós sentiríamos no inferno estivesse sobre Ele. A maior dor que Jesus sentiu na cruz, e eu repito isso sempre, não foi os cravos, não foi a chicotada, não foi a tortura, não foi a coroa de espinho, não foi nada disso. Foi a ira de Deus sendo derramada sobre Ele. Foi a ira santa de Deus sendo derramada sobre aquele que não pecou por causa daqueles que pecaram. Cristo derramou sobre Jesus toda a ira que eu e você merecíamos. Jesus na cruz suportou a dor do inferno, a dor da separação. Por isso que ele ora: Pai, Pai, por que me desamparaste? Naquele momento, tamanha era a dor de Cristo, para ele pensar que naquele momento ele estava desamparado, separado do Pai, porque a ira estava sobre ele, a ira que era nossa. Então Deus decidiu nos salvar, e Ele decidiu não derramar a ira dele sobre nós. Deus decidiu nos salvar, e decidiu também não nos lançar no inferno. Isso é graça, isso é misericórdia, nós não merecíamos. Paulo afirma que tanto os que estão vivos, os que vigiam, quanto os que morrem, ou seja, ele fala sobre os que dormem aqui,
ele vai dizer o seguinte: Cristo morreu por nós, para que, quer estejamos despertos, versículo 10, quer estejamos despertos, quer dormindo, vivamos com Ele para sempre. O dormindo aqui já não é mais o dormir de não estar atento, acordado, é o de morto. Cristo morreu por nós, para que nós, quer estejamos aqui vivos, quer estejamos mortos, vivamos com Ele para sempre. Essa é a esperança que nós temos da segunda vinda de Cristo. Quer nós estejamos vivos quando Jesus voltar, quer estejamos mortos, não importa, vivo ou morto, para a gente tanto faz. Cristo voltando é a nossa esperança, é a nossa salvação. Vivo ou morto, isso para nós não faz diferença. Estamos unidos em Cristo agora e estaremos unidos com Ele no céu para sempre. Estamos em Cristo, enxertados nele, já morremos com Ele e também ressuscitaremos com Ele. Estaremos com Ele para sempre, reinaremos com Ele por toda a eternidade. Nada nem ninguém neste mundo, nem no porvir, poderá nos separar desse amor. Paulo termina o versículo de número 11 dizendo: portanto, animem e edifiquem uns aos outros como têm feito. E essa é a minha intenção aqui nessa noite. É animar, é edificar os irmãos, para que essa volta de Cristo não seja assustadora, mas que seja desejosa. Não seja um dia de, ai meu Deus do céu, Jesus vai voltar, o que eu faço? Eu acho que eu vou ficar, eu acho que se Jesus voltar eu vou ficar. Então vamos, essa é a hora, esse é o dia. O dia da salvação é hoje, não é amanhã. O dia do arrependimento é hoje, não é amanhã. O dia de se dobrar diante de Deus e clamar por misericórdia é hoje, não é amanhã. Se a preocupação toma conta do nosso coração, que nós possamos colocar essa preocupação diante de Deus e falar: Senhor, me ajuda a confiar e a aguardar o dia em que o Senhor voltará. Quero concluir dizendo que no fim de tudo, no fim dos tempos, nós teremos somente dois grupos. Assim como hoje só existem dois grupos: os salvos e os não salvos, os crentes e os descrentes. Para os salvos, a pergunta é: você está pronto para encontrar o seu Senhor hoje? Sua casa está pronta? Sua mente está sóbria? Sua vida reflete alguém que vive à luz do retorno de Cristo? A vida cristã não é apenas sobre o que você foi salvo, mas para o que você foi salvo. Maravilha, fui salvo do inferno, fui salvo da ira, fui salvo da separação eterna de Deus, mas para que você foi salvo? Qual que é o objetivo da sua salvação? Qual a razão da sua salvação? Qual o motivo? Você foi salvo para ficar sentado no banco de uma igreja cantando e ouvindo pregação? Ou você foi salvo para viver uma vida que reflete essa salvação que você professa? Já para os descrentes, já para aqueles que não confiam em Cristo, a pergunta que fica é: o que você faria se Jesus voltasse hoje? Você corre para Ele como Salvador ou você foge dele como juiz? Você corre para Ele como seu Senhor que te salvou da ira, ou você corre de medo dele porque Ele vai te punir? Hoje é o dia de dizer: Senhor, me salva. Não amanhã, hoje. Hoje é o dia de se colocar diante de Deus e falar: Senhor, perdoa os meus pecados, recebe a minha vida. Eu quero seguir os seus caminhos. Eu quero viver uma vida à luz da fé que aguarda Cristo. Não quero esperar amanhã, eu quero hoje, diante do Senhor, pedir que o Senhor faça isso. Para os descrentes, para aqueles que não confessam Jesus, o que eu posso dizer é: ore a Deus. Ore a Deus se colocando diante dele como alguém que quer aguardar desejosamente essa volta de Jesus. A única forma de escapar da ira que vai acontecer é recebendo agora o Cristo que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Ele já tomou todo o cálice da ira. Ele já sofreu toda a ira no nosso lugar. Mas se nós não cremos nele, isso tudo não tem efeito algum. Se nós não cremos nele, nós vamos experimentar uma ira que ainda está por vir. E aí? Em que lugar nós estamos? Nós estamos do lado daqueles que aguardam
a esperança da volta de Jesus, ou nós estamos assustados e com medo, porque Jesus vai voltar e vai nos condenar ao inferno? Independente de como for, como eu disse, o dia é hoje, não amanhã, hoje. Cristo pode voltar a qualquer momento, iminentemente, num piscar de olhos. Mas hoje nós ainda estamos aqui. Então hoje é o dia de clamar: Senhor, me salva. Senhor, me ajuda a estar preparado para a sua volta. Que Deus nos ajude a fazer com que isso seja uma verdade na nossa vida. Vamos orar. Soberano Deus, nós te exaltamos, nós te louvamos, porque mais uma vez o Senhor nos traz a verdade de que Cristo voltará. Nós pedimos que essa verdade possa fazer com que o nosso coração esteja em chamas, desejoso por esse dia. Por mais sedutor que esse mundo seja, por mais atraente que as coisas nesse mundo sejam, que o Senhor nos ajude a desejar mais o Senhor do que esse mundo. Que o Senhor nos ajude a desejar mais o Senhor do que as nossas próprias vontades. Nós queremos estar prontos para o dia em que o Senhor virá nos buscar. O nosso desejo como igreja é estar preparado para o dia em que o Senhor há de aparecer nesse mundo novamente e nos levar para perto de Ti. Pedimos que o Senhor nos ajude, pedimos que o Senhor nos capacite, pedimos que o Senhor nos dê todos os meios que precisamos para crescer e para estarmos prontos para esse dia. Obrigado pela sua palavra nessa noite, obrigado pelo culto que prestamos a Ti, pelos louvores entoados, que o Senhor realmente tenha se agradado de nós, que o Senhor realmente tenha sido exaltado em cada coração aqui, que a nossa vida realmente possa ter sido edificada por tudo que nós fizemos hoje. Obrigado pelo tempo que tivemos, que o Senhor nos abençoe no retorno para os nossos lares, que o Senhor nos ajude na nossa semana e que nessa semana nós possamos pensar muito mais na volta de Jesus do que pensávamos antes. Que nós possamos realmente trabalhar para a sua glória, viver para a sua glória, comer para a sua glória, beber para a sua glória, que nós possamos realmente fazer todas as coisas para a sua glória, esperando com expectativa e alegria e vontade, desejo pela volta do Senhor. Obrigado pelo tempo que tivemos, te oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.